dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da prisão de Temer nos partidos da oposição. E para falar da ação política da oposição no Congresso Nacional, nós convidamos os deputados federais Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Orlando Silva, do PCdoB, também de São Paulo. Eu agradeço muito estarem aqui conosco, principalmente porque, desde a posse de Jair Bolsonaro, tem um comentário geral que não se ouve muito a voz da oposição lá no Congresso Nacional. E eu queria começar ouvindo por aí se a oposição ainda está combalida pelo dissabor da derrota da eleição, se ainda não se entendeu, não definiu propósitos e caminho a seguir, ou se esse silêncio, que não chega a ser um silêncio absoluto, mas se essa pouca conversa é uma estratégia política. Deputada. Bom, eu sou marinheira de primeira viagem, meu primeiro mandato como deputada federal, e eu tenho uma impressão um pouco diferente. Eu acho que a oposição tem sabido atuar bem, até apontando as principais contradições e falhas do governo Jair Bolsonaro, né? Claro, o resultado eleitoral foi muito longe daquilo que a gente esperava, mas eu acredito que o povo brasileiro também está fazendo as suas primeiras experiências com um governo que prometeu muitas coisas, prometeu que melhoraria rapidamente a situação da economia, mas que na prática acaba apelando mais para a pauta de costumes através das redes sociais, se mostra um governo completamente subserviente ao poder dos Estados Unidos. Já amargou uma primeira derrota, inclusive, na própria Câmara de Deputados, quando nós conseguimos rever os retrocessos que ele queria impor na Lei de Acesso à Informação. E agora, acho que é a primeira grande batalha que a oposição vai ter no Congresso Nacional, que é a luta contra a reforma da Previdência. E essa articulação já vem se consolidando. Na última semana teve uma primeira reunião com os partidos da oposição, PSOL, PT, PSB, o PCdoB. Estamos procurando também a própria rede para que a gente consiga, desde já, pensar a melhor tática, as melhores táticas para poder obstruir o processo, atuar na CCJ, na Comissão Especial. Agora, deputado que tem bastante experiência, não apenas uma experiência parlamentar, mas experiência no Executivo também, foi ministro de Estado, tem tudo isso, quer dizer, conhece o jogo do poder e também a interlocução política das duas casas tão importantes nesse tripé da democracia. Nesse início de trabalhos que a deputada enxerga, que está atuante, que já está acontecendo, quando eu fiz essa pergunta, é porque nós já vimos a atuação da oposição assim, com muito mais vigor do que estamos vendo agora. Esses entendimentos, eles avançaram a ponto de compor um bloco de oposição que tenha força política para o enfrentamento naquilo que não concorda? Primeiro, boa noite, Maria Lídia, boa noite, Sâmia. Alegria poder conversar com os telespectadores da TV Gazeta. Veja, o governo Bolsonaro é um governo muito atrapalhado. Se você for ser rigoroso, quase nada foi encaminhado ao Congresso Nacional. E o que foi, por hora, continua engavetado, que é a chamada reforma da Previdência e o pacote do Moro, que é uma jogada de marketing sobre travestida de medida contra a violência. Como ele é muito atrapalhado e nada foi a votos, nada relevante foi a votos no plenário da Câmara, né? Veja, nada foi a votos, nem no plenário, nem em nenhuma comissão. Por isso que essa sensação que você tem da oposição menos combativa. Quem acompanha mais de perto pode perceber que na última semana, por exemplo, vários líderes de oposição se manifestaram. Foi a minha despedida como líder do meu partido, nós fizemos críticas duras e ninguém do governo levantou a voz para defender. A base não existe. E a sensação que vocês têm de que a oposição aparece menos é porque, de modo antidemocrático, o governo Bolsonaro quer ocupar o espaço da oposição, porque é tanta atrapalhada que ele faz, que os filhos fazem, até dispensa que eles querem ocupar todos os espaços. É incrível. Isso que produz a sensação é uma brincadeira, mas produz uma sensação de que a oposição está menos aguerrida. Ao contrário, a oposição está unida, preparada e tem uma novidade. Bem sintonizada com os movimentos sociais nas ruas. Então, esse primeiro semestre será bastante animado. Bom, essa sintonia ainda não deu para perceber, de fato, nós não temos assim, o clamor das ruas deu uma refluída
E pode ser que, com reforma da Previdência, algo que atinge tão fortemente a vida de todo mundo, que possa, de fato, termos a oportunidade de conferir. Mas, assim, voltando para a questão da oposição, do entendimento dos vários partidos, nesse entendimento, vocês vão compor um bloco de oposição sistemática a um governo, no qual ideologicamente vocês já são adversários desde a competição na eleição de 2018, ou a oposição vai, a cada questão pontual, se organizar para tomar uma posição, e dessa vez contamos com tais partidos, em outra vez com outros partidos, mas não um bloco que caminha fortemente junto. Como é que é? O que vocês definiram lá? Eu acredito que há uma tendência de que o nosso bloco siga unido, coeso e combatendo as políticas mais nefastas apresentadas pelo governo. Até agora, Maria Lídia, eu imagino que o Orlando tenha uma avaliação semelhante à minha, a gente não conseguiu identificar nenhum projeto, nenhuma proposta apresentada pelo governo que melhore a vida da população, que faça o nosso país se desenvolver, que traga mais democracia ou mesmo mais segurança, que inclusive era uma das principais bandeiras do governo Jair Bolsonaro. Esse pacote anticrime nada apresenta sobre o tema da segurança, segundo semestre, como um jogo de marketing, encrencando que o próprio Rodrigo Maia não né? quer levar adiante, porque quer priorizar a reforma da Previdência. Mesmo a reforma da Previdência, ele tem uma dificuldade gigantesca de dialogar com a sua suposta base. Mas, na verdade, é que os próprios partidos que fizeram campanha para o Bolsonaro, que a princípio se alinharam com o seu programa de governo, dizem, bom, aqui não tem base nenhuma. E os próprios deputados do PSL, muitos deles, também colocam críticas a alguns aspectos da reforma da Previdência. Então, a verdade é que o governo não tem vida fácil ali dentro. E nós, da oposição, estamos bastante alinhados, porque, a princípio, é um governo ultraliberal. A minha sensação é que a oposição está unida. E mais, o Brasil elegeu um presidente da República sem conhecer o pensamento desse presidente, porque ele não participou de nenhum debate, não apresentou nenhum programa. A posição da oposição, do meu ponto de vista, ela é programática. Veja, nós queremos discutir o desenvolvimento econômico, geração de emprego, o combate efetivo à violência, a qualificação de serviços públicos. Nós queremos debater, mas para debater tem que ter uma proposta na mesa. E quem tem que tomar iniciativa não é a oposição. Quem tem iniciativa é o governo. E o governo está enredado. Eu vou dar um exemplo para você da paralisia do governo. Um dos ministérios mais importantes para o governo brasileiro é o Ministério da Educação. Em 2 meses, já estamos no 3º vice-ministro. E a equipe não produz nada, fica debatendo conceitos abstratos. Portanto, é muito grave a situação do Brasil, é muito grave a ausência de comando. Diria que hoje o Brasil é um país acéfalo, porque não tem um rumo, não tem um comando. E falo com tristeza. Eu queria estar no plenário da Câmara dos Deputados debatendo perspectivas, rumos, como retomar o crescimento econômico, como gerar emprego. Esse é o desejo. Nós queremos o melhor para o Brasil. Bom, de alguma forma, o governo mandou o projeto, mandou os 2 projetos. Vocês têm as suas restrições, a oposição tem as restrições, mas mandou o projeto de reforma da Previdência e mandou o tal projeto da segurança, que, segundo o que o presidente da Câmara falou, vai ficar para depois. Vai ficar para o 2º semestre, o que já causou ali ressentimento e um bate-boca entre eles. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara Federal, ele tem uma boa relação, inclusive com a oposição? Com vocês ele tem também uma interlocução positiva, no sentido de fazer a coisa andar, de não ficar empacado o projeto, seja por discordâncias políticas dos vários grupos que estão lá, ou seja por represálias por interesses contrariados? Olha, nós tivemos posições diferentes na eleição da mesa da Câmara, mas tinha uma referência para nós. Quer dizer, o PSOL e o PCdoB. Mas nós tínhamos uma convicção, quando defendemos a candidatura do Rodrigo Maia, era fazer cumprir o regimento. Porque é obrigação do presidente, mas eu vivi um presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que quando ele perdia a votação, ele marcava a votação sobre o mesmo assunto no dia seguinte. Isso não existe. Isso é contra o regimento. Por exemplo, no pacote chamado anticrime do ministro Sérgio Moro. Existe centenas de propostas de deputados e senadores sobre a matéria.
Existe um relatório, um projeto longo feito por uma comissão de juristas, liderado pelo Alexandre de Moraes. Se nós passássemos rapidamente a discutir a proposta do Moro, iríamos desconsiderar a proposta de deputados, senadores e do próprio ministro do Supremo. A decisão é sistematizar um processo. E a comissão que foi constituída, está todo mundo. Está partido de direita, está partido de esquerda, do PSOL está o Freixo, eu próprio participo. Então o Rodrigo Maia ele tem que fazer cumprir o regimento, garantir o funcionamento da Câmara. Ele não pode ser líder do governo. Eu sou dos que criticam ele colocar como ponta de lança da reforma da Previdência. O papel do presidente da Câmara é fazer a Câmara funcionar. É a obrigação que deve ter quem preside uma Sem casa. tomar posição, não obstante o partido dele tome, né? O partido dele toma a posição que quiser. E ele, como deputado, no limite, apesar do regimento prever que o presidente não deve votar, no limite, ele pode até ter direito de renunciar a essa definição regimental e optar num momento ou no outro não votar. Votar ou não. Agora, é preciso fazer cumprir o regimento da casa e garantir o direito de oposição. Porque assim como o governo tem, quer dizer, em tese, né, pode ter a maioria, nós fomos eleitos pelo povo e temos direito de expressar a posição de quem é oposição em minoria. Bom, existe uma grande expectativa, porque aquela polarização que aconteceu no ano eleitoral, ela de alguma forma subsiste. A gente observa isso. Sim. Tanto dos milhões de eleitores de Jair Bolsonaro, uma grande expectativa em relação ao cumprimento das promessas de campanha, como em relação à oposição. Também os milhões de eleitores que não votaram em Bolsonaro, confiando e com uma grande expectativa no trabalho da oposição, no sentido de aqueles que não queriam esse governo se sentirem representados lá. Vocês acham que a oposição possa, nesse governo Bolsonaro, estar sendo colocada em xeque nesse momento? Eu acredito que não colocada em xeque. Pelo contrário, eu acho que nós temos um papel muito importante agora, que é seguir o diálogo com a sociedade brasileira para não fazer com que o povo perca a esperança na ferramenta política, porque esse processo eleitoral foi um processo de muita mágoa, da construção do ódio, o discurso de violência política foi uma marca muito forte e, infelizmente, também segue sendo por parte desse governo. Mas a verdade é que ele também criou muita expectativa por parte da população e não está conseguindo cumprir, porque é um governo que faz muitas atrapalhadas, tem dificuldade imensa de articulação com o próprio Congresso, com a própria base, ou mesmo com o Rodrigo Maia, que, ainda que seja um alinhado seu, já tem uma série de rusgas com vários ministros, com o próprio ministro da Casa Civil, o Moro. Hoje mesmo, o Rodrigo Maia disse que quer romper, né, esse papel de interlocutor do governo dentro do Congresso, porque o governo não auxilia. Que o Bolsonaro é que arrume os votos. Exatamente, ele que vai atrás, porque está atrapalhando a vida. Então, nós da oposição temos um projeto para apresentar agora, né? Como fazer com que o país cresça, se desenvolva, apresentar uma proposta alternativa à reforma da Previdência, que eles dizem que é para fazer avançar a economia, mas nós contestamos. Agora, eu não posso deixar de perguntar para vocês, nosso tempo passando, eu já estou avisando, elas ficam me falando o tempo, que eu fico aflita, porque é tanta coisa para nós conversarmos, mas como é que a prisão do ex-presidente Michel Temer afetou os partidos de oposição? Porque Temer é aquela figura, para vocês, controversa. Ele era o vice-presidente de Dilma Rousseff. E ele foi o beneficiário do impeachment, assumiu a cadeira dela, a presidência da República. O ressentimento naquela ocasião foi muito grande, a ponto de ter se chamado aquilo de golpe, etc., todo aquele processo. A prisão de Temer, como que ela foi recebida pelos partidos de oposição? O que vocês observaram lá? Não apenas no seu próprio partido, mas no conjunto, no bloco. Olha, eu votei 2 vezes pelo afastamento do presidente Michel Temer para que ele fosse julgado pela justiça. Porque, do meu ponto de vista, ninguém está acima da lei, nem o presidente da República. Portanto, eu considero que qualquer pessoa, homem ou mulher, que tenha uma responsabilidade pública, deve submeter à regra da lei e deve haver o devido processo legal. Eu não comemoro prisão de presidente da República, eu defendo o devido processo legal. Me causou espécie, para falar francamente, logo após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que pôs em xeque certas condutas da Operação Lava Jato, essa decisão, que na minha impressão pode ser um troco dessa Operação Lava Jato, uma determinada decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o Michel Temer seja investigado,
julgado, se houver provas, condenado e preso, mas que se siga o devido processo legal. Não é porque eu sou oposição a ele que eu vou conciliar com qualquer tipo de Mas a prisão manobra preventiva, ela está feita... prevista no processo legal. Claro, se nos autos se o juiz não foi levantado, entender que existe ali Maria a Lídia, razão não foi para levantado, preventivo. o processo, as informações não estão disponíveis ainda. Se houver a comprovação de que havia obstrução do trabalho Que da foi o justiça, argumento do juiz. Se houver o requisito previsto para a prisão, que seja feita. Sim. Nós não podemos conciliar com nenhum tipo de violação da lei. Só precisa tomar cuidado para não ser feita a prisão de Michel Temer, para justificar a prisão de Lula. Porque o deputado está desconfiado que não haja, que o argumento do juiz seja frágil, Olha, como dizem os advogados. Gato escaldado tem medo de água fria. Eu temo que seja uma prisão para justificar outras arbitrariedades e abusos de autoridade que tem sido uma marca nos últimos anos no Brasil. Bom, e a deputada no PSOL, como é que impactou a prisão de Temer no seu partido? Bom, nós do PSOL sempre fomos oposição ao governo Temer, nas ruas e no parlamento. Desde o processo do impeachment, nós votamos contra, bem como os principais pacotes e medidas que foram apresentadas. Por isso também que essa semana a gente dialoga com a população apresentando a ideia de revogar as principais medidas aprovadas pelo Temer, porque se mostra que é um governo que não teve legitimidade, ao que tudo indica, se utilizou de métodos escusos, inclusive para garantir uma base dentro da Câmara, para garantir a aprovação. Vocês celebraram pela prisão dele? Eu acho que é uma justiça com o povo brasileiro. Acha que foi feita a justiça, como disse o próprio Bolsonaro? Eu acredito que o Temer tem uma série de indícios de que de que tenha, de fato, todos esses esquemas que foram apresentados. E talvez a prisão dele tenha sido tardia, inclusive, tendo em vista que já faz muito tempo, na verdade, que o povo brasileiro conhece a sua índole, sabe os seus métodos. É evidente, nós defendemos o devido processo penal e legal. No entanto, essa prisão preventiva foi importante para desmascarar, afinal de contas, o método político que o Temer implementou. Bom, eu acho que vocês não vão acreditar, nosso tempo terminou, Já. 20 minutos passaram rapidissimamente, sinal que a conversa foi boa. Muito obrigada pela entrevista, pela clareza com que vocês expõem seus pontos de vista. Obrigada, uma boa querida. noite, obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Laerte.